Fala aí galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as implicações do Covid-19 no handebol europeu. A gente está tendo partidas suspensas, times saindo de campeonatos europeus por conta da pandemia para não fazer viagens longas, então eu acho que é um tema legal para a gente trazer por aqui. Então fica ligado aí, não perde o vídeo, você está no Falando sobre Handebol. Bom, como eu sempre venho aqui, pedir para você ir no nosso Instagram, @falando sobre handebol, seguir a gente por lá, tá saindo bastante novidade, tem os posts bem legais, as informações semanais sobre os jogos da semana, tem as lives, então curte tudo que a gente tá fazendo por lá, comenta, salva os posts, compartilha, ajuda a gente a continuar crescendo por lá, tá bem legal essa interação, a gente passou de 1000 seguidores por lá, então tá bem legal, queria agradecer vocês de verdade. Outra coisa que eu peço é para vocês irem no nosso YouTube. Esse vídeo aqui saiu, a gente já tem um vídeo exclusivo lá no YouTube, pelo menos. Pode ser que os vídeos depois virem exclusivamente para o YouTube, então pedir para você já ir lá, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo, curtir os vídeos por lá, compartilhar também, para ajudar a gente a crescer nessa plataforma também, beleza? Bom, e o vídeo de hoje é algo que vem acontecendo já nas últimas semanas. Eu até trouxe a notícia, já está no Falando sobre Handebol lá no Instagram, se você não viu pode ir lá para ver, falando sobre as partidas da EHF European League, que alguns times chegaram a desistir por conta do Covid, para não fazer viagens longas, então eu vou trazer um pouco mais dessas informações de jogos cancelados, de coisas que estão acontecendo na Europa, para a gente tentar atualizar um pouco aqui e saber as problemáticas que o Covid pode causar, que já está causando, mas que pode causar ainda durante a temporada europeia, que vai acontecer agora, a temporada 2020-2021. Bom, então a gente começa com a primeira notícia que eu acho que vale trazer, tá no nosso Instagram também, a maioria das notícias que saíram aqui estão no nosso Instagram, tem a do Balonmano Sinfim, eles fizeram um amistoso com o Logronho, se eu não me engano foi num sábado, não vou lembrar a data exatamente, e aí na segunda-feira teve um jogador do time que foi diagnosticado com Covid, e isso obrigou que tanto os jogadores de Sinfim quanto os jogadores de Logronho passassem por 10 dias de isolamento no meio de uma pré-temporada. Então isso atrapalha todo o trabalho e aí complica essas atividades aí do segmento de trabalho das equipes. Bom, o vídeo hoje está sendo gravado na sexta-feira, dia 28, né? Então eu tô aqui com alguns dados. A gente tem, por exemplo, a partida entre Cuenca e Valladolid, que era para ser realizada hoje, foi cancelada ontem, porque um jogador de Valladolid sentiu sintomas leves, não foi testado ainda, mas por prevenção a partida foi suspensa para não gerar, quem sabe se o cara acabar sendo diagnosticado, você não causar um prejuízo também para uma outra equipe. Então mais um jogo suspenso na Espanha, algo que pode causar um problema, já que a Sobal está a ponto de começar. Então acredito que essa falta de informações sobre o vírus, de falta de teste, pode ser que isso prejudique o andamento das competições lá na Europa também. Outro amistoso que foi cancelado, o amistoso entre Nantes e Paris Saint-Germain, duas das maiores equipes do handebol francês. O Nantes, se não me engano, não foi nenhum atleta que teve, mas foi alguém do staff técnico que deu positivo para o Covid, então a equipe inteira foi colocada em isolamento para evitar que o vírus pudesse retransmitir e eles terem mais problemas por lá. Mas mesmo assim, é um amistoso que ia acontecer no sábado, amanhã, no dia que eu estou gravando aqui de hoje, mas que realmente é mais um amistoso cancelado, mais um problema causado por conta do Covid, né? Vamos lá, falando agora do que me motivou a fazer esse vídeo, que é a EHF European League, é o segundo campeonato mais importante da Europa, só está atrás da Champions League. A gente teve 3 times que desistiram de participar da competição. Um é o Valur da Islândia, que a própria equipe decidiu se retirar, por acreditar que não valeria a pena colocar em risco seus atletas, os familiares dos atletas, então a própria equipe decidiu se retirar. Bom, as outras 2 equipes que deixaram de participar da competição são Haslum e o OIF Arendal, ambas da Noruega. A Noruega que está restringindo um pouco a entrada e saída de pessoas no país para evitar mesmo que o vírus se espalhe dentro do país. E aí causou um problema e as 2 equipes retiraram da competição como uma tentativa de ajudar a não causar problemas maiores no próprio país. Então são 2 equipes que desistiram da competição. Outro caso importante na EHF European League é o do PAOK Handball, se eu estou falando errado, me perdoem, é uma equipe francesa. Então essa equipe simplesmente teve um caso de coronavírus dentro do elenco, a equipe ficou afastada 10 dias, e como esse caso aconteceu na semana passada, 7 dias atrás, a equipe tinha um jogo marcado para esse sábado, agora... Eu já falei a data da gravação do vídeo, não falei? Ah, falei. Ai, que burro!
tá 0 pra ele. Nesse sábado agora, então seria uma partida contra o Bidasoa Irún da Espanha. A partida ia acontecer na França, mas por conta desse caso de Covid, a partida foi cancelada. Como essa primeira fase da European League é realizada em ida e volta, o PAOK não foi desclassificado, mas a classificação para a próxima fase vai ser decidida em apenas um jogo, o próximo jogo que vai acontecer na Espanha, e aí o time do PAOK deve estar liberado para participar agora desse segundo jogo, que no caso vai ser o primeiro jogo e jogo único, valendo a vaga na próxima fase da EHF European League. Um ponto interessante para a gente trazer nessa fala dos especialistas ou de pessoas do handball em relação ao Covid é a entrevista do técnico Xavi Pascual, técnico do Barcelona. Ele deu uma entrevista bem legal no começo de agosto, falando que não saberia se valeria a pena a equipe dele começar uma pré-temporada, sabendo que as outras equipes poderiam ter o diagnóstico do vírus, que a própria equipe dele, alguém poderia apresentar o diagnóstico do vírus, e como é algo muito incerto, que pode uma pessoa não apresentar sintomas, ele não sabia dizer se seria o certo dar continuidade nas ligas europeias, nas ligas nacionais. Ele não conseguia dizer que era a atitude certa retomar as atividades esportivas. E ele tem um ponto interessante, né? Porque realmente é muito complicado uma doença que pode acabar trazendo sintomas ou até mesmo não trazendo. Eu, por exemplo, tive o coronavírus, fiquei afastado das voltas dos treinamentos em Taubaté 15 dias, o pessoal voltou antes do que eu e de que outros atletas, porque a gente estava com o vírus, mas eu não tive nenhum sintoma, então eu poderia estar transmitindo de maneira muito simples se eu tivesse voltado. Então é algo que tem que ser acompanhado de perto, é muito difícil a gente saber como lidar com essa situação. Mas é isso, eu vim trazer um pouco mais de informação. A minha opinião, eu acredito que se tiver condição de fazer a testagem e essas outras coisas, acredito que os campeonatos podem ter sequência. Mas se você não tem uma condição de testagem, uma condição de isolamento, eu acredito que fica complicado realmente você dar sequência em jogos, em treinamentos. Mas o mundo parou por um bom tempo e agora as atividades estão retomando, independente se vai ter uma segunda onda, ou por exemplo, como o caso aqui no Brasil, que a gente nem teve uma segunda onda, a gente está na primeira até hoje. Mas a vida está retomando ao normal, então acho que a gente tem que tentar se adaptar e tomar cuidado com essas coisas que estão acontecendo. É bem complicado, é uma situação muito difícil. Eu, por não ser um especialista da área, não posso falar nada sobre esse assunto. Então, o meu pensamento, por mim eu voltava a jogar o handball, mas eu sei que tenho que seguir algumas orientações e é o certo. A gente tem que ouvir pessoas que são especialistas na área e que podem falar muito melhor sobre esse assunto. O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer um pouco mais de informação, esses times que saíram da European League. Foi algo que me motivou a fazer esse vídeo como um todo, fora o cancelamento do amistoso entre PSG e Nantes. Eu estava acompanhando, achei que ia ter um jogo legal para ver no sábado, mas foi cancelado por conta do vírus, então achei legal trazer esse vídeo. Eu fiz já um vídeo falando sobre a volta do handball no Brasil pós-pandemia, e a volta no handball europeu também é uma realidade. A gente sabe que eles também vão ter dificuldade, assim como a gente está tendo agora que as atividades estão começando a ser retomadas aqui no país. Mas é isso, o vídeo foi esse. Se você gostou, curte, compartilha, ajuda a gente a continuar crescendo. Nosso Instagram, nosso YouTube tá aí, segue a gente, se inscreve no canal, vamos continuar crescendo. Galera, esse foi mais um vídeo, um abração e até a próxima.